O Evangelho Adventista, o decreto dominical e a perseguição final. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre o tal Evangelho Adventista e no presente vídeo nós vamos tratar de algumas das questões mais polêmicas da fé adventista, e inclusive que muitos pensam que nada tem que ver com o Evangelho, que tem que ver com o decreto dominical e uma ideia de uma perseguição final e etc. E acho que vai ser bem curioso avaliar algumas dessas questões aqui com vocês dentro desta série. Só para vocês entenderem, tá? O meu objetivo é, além de responder, né, aos críticos do Adventismo em relação a essa questão de que o Adventismo prega um falso evangelho, na verdade o meu objetivo é estudar o Novo Testamento inteiro com vocês, tá? Nesse momento da série nós estamos focando mais nos 4 evangelhos, mas depois que esse momento estiver completo, daqui a meia dúzia de vídeos, sei lá, enfim, aí depois, para frente, a gente vai estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, e depois as cartas, tanto de Paulo quanto dos outros escritores, e depois o Apocalipse. Inclusive, a minha ideia é, talvez, depois que a gente terminar o Apocalipse, a gente começar uma série sobre os pais da Igreja, a Igreja Católica, a Reforma Protestante, o Adventismo. Então, eu acredito sim que essa série ainda vai muito longe, tá? E muitas coisas que nós estamos falando aqui nesses vídeos sobre o Evangelho, nós vamos retomar esses mesmos temas da perspectiva de Paulo, da perspectiva de Pedro, da perspectiva de Tiago, da perspectiva dos Atos dos Apóstolos, da perspectiva do Apocalipse. Então, em ampla medida, as coisas que nós estamos oferecendo aqui nesses vídeos sobre o Evangelho ainda é uma introdução, tá? Mais para frente a gente vai consubstanciar estas mesmas discussões sobre imortalidade da alma, sobre a guarda do sábado, sobre a doutrina da salvação, sobre vários desses aspectos aí que nós estamos tratando, depois também em outros conteúdos e etc. Tudo bem? Então, vocês não precisam pensar que o que a gente está fazendo aqui é uma exposição completa. O que a gente está fazendo aqui é uma exposição simplificada, introdutória, focada mais nos evangelhos do que em qualquer outra coisa, ainda que eu tenha lido, né, em alguns vídeos anteriores, alguns textos de Isaías, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas 99% dos textos que nós lemos nesta série foram tirados dos evangelhos, ok? Esse presente vídeo vai ser um pouco uma certa exceção, onde nós vamos ler vários textos fora do Evangelho, quando a gente for falar do decreto dominical, tá? Mas é importante você saber que a fé adventista, ela é acusada de conter ou implicar um falso evangelho, porque o adventismo espera para o futuro um suposto decreto dominical que muitos cristãos julgam ser uma sandice, uma loucura, um absurdo, algo impossível de acontecer, por inúmeras razões e etc. E também pelo adventismo falar de uma perseguição final que seria desencadeada contra os próprios adventistas que guardam o sábado e tal. E aí a ideia é que o adventismo teria criado assim toda uma doutrina legalista e paranoica para aprisionar adeptos da seita maligna lá na igreja e colocar medo sobre as pessoas a respeito da perseguição e do decreto dominical e do fim dos tempos e etc, e etc. E às vezes tem pessoas que produzem conteúdos anti-adventistas por aí que defendem esse tipo de coisa, ok? Beleza, tudo bem. Inclusive, eu já falei sobre esses aspectos em inúmeros outros vídeos aqui do meu canal, sobre o decreto dominical, sobre os eventos finais, sobre a volta de Jesus, inclusive sobre essa coisa do medo, né? Eu nem tinha pensado em colocar, mas eu lembro de um vídeo que eu achei bem interessante que eu produzi alguns anos atrás. Deixa eu ver se eu encontro ele rapidinho aqui.
que fala um pouco sobre medo. Ó, dia 11 de outubro de 2022. O título do vídeo é A Psicologia do Medo no Adventismo do Sétimo Dia. Vou colocar um link para esse conteúdo aqui na descrição do presente vídeo. Se eu esquecer, vocês cobram no comentário se vocês quiserem assistir, tá? Então, esse não é um assunto novo, tá? Veja lá, psicologia do medo no Adventismo, e aí a gente explica um pouco destas coisas. Só que assim, como a gente está se propondo a fazer uma leitura do Evangelho aqui e avaliar se estas posturas adventistas realmente representam um falso Evangelho na forma, no conteúdo, etc, etc, etc. Hoje nós vamos falar sobre a perseguição final e o decreto dominical, tudo bem? Antes da gente começar as leituras dos textos bíblicos, uma coisa importante de você entender. Quando a gente vai sistematizar esse quadro escatológico que o Adventismo tem dos eventos finais, você está fazendo uma estrutura de pensamento que é definido pelo ser humano, né? Então, tipo, tem lá os seres humanos dentro do Adventismo do Sétimo Dia que vão organizar os assuntos de acordo com um suposto cronograma profético. Então, vai ter um alto clamor, daí vai ter uma chuva serôdia, daí vai ter uma sacudidura, daí vai ter um pequeno tempo de angústia, daí vai ter o decreto dominical, daí vai ter o grande tempo de angústia, daí vai ter as últimas pragas, daí Jesus vai voltar, daí vai ter o milênio, daí depois do milênio vai ter ali a destruição do mal e aí vai ter a eternidade com Deus. Essa escadinha de temas, que é muito comum dentro da escatologia adventista, é uma construção humana que tem as suas forças, tem as suas fraquezas, pode estar correta, pode não estar correta, ok? E o nosso ponto aqui não é justificar toda essa estrutura de escatologia adventista, ok? Aqui hoje nós vamos tratar unicamente dos aspectos da perseguição e do decreto dominical, inclusive sem muita preocupação com o que vem antes, o que vem depois, estabelecer as coisas assim de forma muito detalhada e etc. Até porque isso é uma coisa muito desafiadora, tá? Especialmente quando você pensa no método historicista do estudo das profecias, que é o método presente dentro do Adventismo, você tem uma leitura um pouco diferente de grupos que fazem uma leitura preterista, de que tudo isso tem um pouco mais foco no passado do que em qualquer outro momento, ou futurista, de pessoas que pensam que isso tudo tem a ver mais com o futuro do que com qualquer outro momento. E o Adventismo tem uma visão destas coisas meio que distribuídas pela história da humanidade, começando lá no tempo do Novo Testamento e vindo até hoje, né? Então, muitos desses aspectos, tipo a grande tribulação, etc, 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 na visão adventista, não são coisas do futuro. Inclusive, em alguns pontos já estão até mesmo no passado, né? A própria nossa visão assim, de esses 2000 anos de história do cristianismo, inclusive, em ampla medida, já contém a grande tribulação. Tá? Que é uma coisa um pouco diferente, né? Que muitos evangélicos, inclusive, que gostam de escatologia não estão muito acostumados com a leitura adventista e às vezes tem um pouco de tensão em relação a essas interpretações. Até porque a gente deve lembrar que a escatologia é provavelmente o aspecto mais desafiador da teologia cristã, porque lida com o futuro ninguém sabe, ainda que se possa ter teorias sobre o que vai ou não vai acontecer no futuro, tem que esperar chegar para ver, né? É o famoso quem viver verá. Então, é necessário ser muito cuidadoso aqui com a escatologia, e aqui a gente está só introduzindo essas discussões e tal, e tentando enxergar no Evangelho já o protótipo de algumas dessas discussões, alguns pontos importantes dos Evangelhos, que depois também vão ser complementados com outras discussões de outros textos da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, ok? Então, feita a minha introdução aqui de quase 10 minutos, vamos para a Bíblia entender algumas coisas. Vamos lá para João capítulo 15. Esse foi um dos textos que nós lemos no vídeo anterior, sobre a incerteza da salvação, que eu julgo que foi um vídeo bem curioso, bem interessante. E agora nós vamos ler os versos 18 a 27, e eu queria que vocês prestassem atenção na linguagem desse texto sobre o conteúdo de perseguição, ok? Inclusive, agora nós vamos ler muitos textos da Bíblia
que implicam, né, uma perseguição contra os cristãos. Já adiantando, inclusive, que a objeção que será feita ao que eu vou explicar aqui é que esses textos tratam dos cristãos em geral e não dos adventistas unicamente ou exclusivamente. E eu concordo, tá? Eu não vou dizer aqui que esses textos se cumprem unicamente lá na perseguição final. Entretanto, como o nosso método de estudo é historicista, estas coisas pertencem a toda a história da igreja. E, em ampla medida, a perseguição não é uma coisa só do futuro, é uma coisa que já aconteceu no passado e acontece já também no presente, né? Tem muitas pessoas que vivem em regiões onde o cristianismo é perseguido, inclusive com martírio, pena de morte, prisão, confisco de bens, dificuldades amplas na vida, especialmente lá no mundo islâmico, mas às vezes em outras regiões também. Então, essas coisas aqui, elas não são privilégios do que o adventismo entende a respeito de si mesmo no contexto do imediato fim antes da volta de Jesus, tá? E nós entendemos isso. Entretanto, como isso aqui tem muito a ver com a questão de uma perseguição geral contra os cristãos, e como os adventistas também são cristãos, também esses textos se aplicam aos adventistas nas suas questões particulares da sua fé e da sua experiência cristã, ok? Então acho que a introdução tá o mais bem feita possível, porque senão vai ficar 2 horas só de introdução aqui, né? Só para começar a tratar do tema. Então vamos lá. João capítulo 15, a partir do verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro, antes do que vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. As palavras de Jesus nesse texto, elas são bastante pesadas. E o que acontece? Ser odiado por causa de Cristo no mundo é uma realidade compreensível por um lado. É possível apontar exemplos históricos de grupos e pessoas que foram, né, perseguidas, odiadas, execradas em inúmeros contextos em função da fé cristã, mas ao mesmo tempo também é verdade que em alguns contextos grupos e pessoas cristãs tiveram uma vida mais ou menos ignorada do ponto de vista da sociedade mais ampla, sendo essa sociedade mais ampla não cristã, tá? E também é verdade que em sociedades que adquiriram maioria cristã, também algumas dessas coisas se manifestam de uma forma um pouco diferente do que em realidades onde cristãos são minorias. Tudo bem? E é importante a gente entender isso aqui. Por quê? Porque o cumprimento destas imagens na história do cristianismo, em cada grupo cristão e etc., obviamente tem que corresponder a contextos diferentes, então nem todo cristão vai experimentar isso aqui da mesma forma ao longo da história do cristianismo. Então, inclusive, por exemplo, se a gente for aplicar algumas dessas coisas à experiência adventista,
Isso aqui também não vai ser uma experiência idêntica à experiência dos cristãos naquela região do mundo, lá no Oriente Médio, no primeiro século, ou numa outra região do mundo, num outro momento da história, na África, na Ásia, na Europa, na América, onde quer que seja. Cada momento, cada lugar, cada grupo, cada pessoa experimentou ou não estas coisas em maior ou menor grau, a depender um pouco de contextos particulares de cada coisa, ok? E eu estou sendo cuidadoso para colocar assim, porque nós vamos aplicar algo disso aqui para o Adventismo do sétimo dia e alguém vai dizer, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não, veja bem. Óbvio que tem a ver. Porque se os Adventistas do sétimo dia são cristãos, e obviamente eles são, estas palavras também foram dirigidas a eles. E aí Jesus falou, ó, se o mundo odeia vocês, adventistas do sétimo dia, saibam que primeiro o mundo odiou a mim. Se vocês, adventistas, fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, mas eu escolhi vocês do mundo, por isso o mundo vos odeia. Vocês têm que se lembrar, vocês não são maiores do que eu. Como eu fui perseguido, vocês também, adventistas do sétimo dia, vão ser perseguidos. E se guardaram as minhas palavras, também guardarão a palavra de vocês, adventistas. E farão essas coisas contra vocês por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não tivesse falado essas coisas para eles não teriam culpa, mas agora eles não têm desculpa do seu pecado. E aqui é um ponto bem interessante. Quando a gente vai discutir as questões da fé adventista, a gente sempre tem que lembrar que tudo pode ser lido de uma forma negativa ou positiva, tudo bem? Então, por exemplo, o fato de existirem muitas pessoas que produzem muito conteúdo contra o adventismo pode ser lido de uma forma positiva ou negativa para esses grupos que produzem esses conteúdos. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma leitura benevolente em relação a estas pessoas, então as pessoas que produzem conteúdo anti-adventista, elas realmente estão preocupadas com os adventistas, elas realmente acreditam que os adventistas são hereges, que negam a palavra de Deus e que precisam ser evangelizados e repreendidos e educados para crerem verdadeiramente em Jesus, para verdadeiramente serem salvos, e não são salvos como adventistas porque são a seita da Ellen White, legalista, e o fim do mundo, e a decreto dominical, e um monte de medo, e um monte de controle, e um monte de coisa ruim. Beleza, sem problema. Você pode trabalhar com esse tipo de hipótese na sua leitura do fenômeno sociológico de que o adventismo levanta muita oposição e críticos e etc. Beleza. Entretanto, você pode fazer uma leitura contrária a esta, onde as coisas são menos benevolentes para os críticos do adventismo. E um dos aspectos principais tem que ver um pouco com uma aplicação disso aqui que Jesus faz em maior grau do que o adventismo faz, é verdade, mas o adventismo tem um pouquinho do Espírito de Cristo em relação a esse aspecto aqui. Jesus fala que ele foi odiado porque ele tornou as pessoas que estavam diante dele sem desculpa. Então ele veio, fez milagres e realizou obras incríveis e pregou um evangelho contrário, por exemplo, às interpretações equivocadas dos fariseus. E através do seu poder, dos seus milagres, das suas obras, Jesus demonstra que ele, Jesus, está correto e os fariseus é que estão errados. E os fariseus começam a odiar e perseguir Jesus. E Jesus fala, mas vocês não têm desculpa do pecado de vocês, porque eu vim e mostrei para vocês que vocês estão errados. O adventismo do sétimo dia não é Jesus, tudo bem? Mas é verdade que a existência do adventismo do sétimo dia torna muitos cristãos indesculpáveis nas suas heresias e nos seus pecados, né? Especialmente em relação as questões aí da imortalidade da alma e também as discussões sobre a guarda do sábado, né? Então, um grupo cristão que vive sob a nova aliança, sob o Novo Testamento, e que demonstra, inclusive no Novo Testamento, a guarda do sábado e etc, e etc, e etc, torna os demais cristãos que rejeitam o mandamento de Deus em pessoas indesculpáveis. E esse é um motivo em função do qual
existe ódio contra os adventistas do sétimo dia. E, por exemplo, Jesus fala aqui que quem me odeia, odeia aquele que me enviou. Então, na hipótese de Deus ter levantado a Igreja Adventista do sétimo dia para pregar a mensagem que a Igreja Adventista prega, então todo mundo que odeia a Igreja Adventista do sétimo dia odeia o Deus que a enviou, né? É bem curioso, claro, isso não quer dizer que a Igreja Adventista do sétimo dia é idêntica a Jesus e que rejeitar a Igreja Adventista é rejeitar a Jesus. Não é simples assim. Isso pode ter uma implicação que Jesus pode fazer se ele, por exemplo, assim, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Jesus envia um adventista na sua vida para pregar a verdade para você. Se você rejeita esta mensagem adventista, você rejeita o próprio Cristo. Esse é o ensinamento do Evangelho, ok? Entretanto, também é verdade que a Igreja Adventista ou qualquer outra não é uma manifestação perfeita de Jesus. Então, algumas pessoas, ao rejeitarem a Igreja, estão rejeitando o seu lado imperfeito, não o seu lado correto. E Deus pode entender isso na hora de julgar e julgar benevolente uma pessoa anti-adventista ou não adventista no contexto do juízo final, e tá tudo certo, tá? E aqui é bem importante a gente ser cuidadoso e cauteloso, mas né, é bom que vocês entendam que essas discussões aqui elas são bem intensas e bem pesadas. Seja como for, aqui em João capítulo 15 está pregado por Jesus que a igreja seria objeto de ódio e perseguição. E aí, Jesus também tinha a teologia do medo, da seita da Ellen White? Jesus queria colocar medo nas pessoas para que eles não saíssem da igreja para fazer um controle mental e uma lavagem cerebral, e aí ele falou que o mundo ia odiar, que eles iam ser perseguidos, isso e aquilo, para eles ficarem com medo de sair daquela comunidade, e etc, e etc, etc. Em resumo, eu posso fazer as aplicações idiotas que os evangélicos fazem contra o adventismo, contra a religião de Jesus, a religião da Bíblia, que prega perseguição e ódio contra eles, aqui na Bíblia mesmo? Aí eu queria que as pessoas me respondessem, né? As pessoas que pregam essas bobagens aí por aí, de que o adventismo prega essas coisas para fazer lavagem cerebral e controle mental das pessoas. Eu queria que elas respondessem se Jesus faz o mesmo, tá bom? Legal. Interessante. Bom, vamos avançar, senão a gente não termina esse vídeo hoje também. João capítulo 16, versos 1 a 3. Olha que texto interessante, na continuação desse texto aqui. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus, inclusive, chegou a pregar que o ódio e a perseguição contra os cristãos, em alguns contextos, iriam inclusive chegar às vias de fato e ao próprio assassinato. Pessoas seriam mortas pela fidelidade ao nome de Cristo, o Senhor do sábado, né? Vamos colocar desta forma. E esse também é um ponto interessante, assim, né? Porque aqui o texto de João 15 e João 16... ele vai falar assim, que eles fazem isso porque eu vos escolhi do mundo. É tipo assim, porque vocês têm uma relação com Cristo é que gera o problema. E veja, Cristo é o Senhor do sábado. Então, no final das contas também, a relação do adventismo com o sábado é uma relação com Cristo. E essa relação também gera ódio e perseguição e treta contra o adventismo em função do seu entendimento sobre a guarda do sábado. Claro, eu não estou ciente de nenhuma perseguição sistemática e assassina contra adventistas por causa da guarda do sábado no contexto da história adventista presente. Existe um pouco essa ideia no adventismo de que isso acontecerá no futuro, mas enquanto não acontecer, isso é uma mera hipótese, não é um fato, tudo bem? Seja como for, Jesus ensinou que
chegaria o tempo em que pessoas, inclusive, seriam mortas. E as pessoas que iam matar estas iriam achar que estão matando os cristãos, nesse caso, como um tributo a Deus, né? Que é uma questão bem interessante e etc e tal, que inclusive também tem cumprimento na própria Inquisição Católica, que matou muitos protestantes em nome de Deus. E o Adventismo entende, inclusive, que esse espírito vai recrudescer e reviver no mundo, na cura da ferida mortal lá da cabeça da besta em Apocalipse capítulo 13, e aí vai haver perseguição de morte contra quem não adorar a besta. Mas isso é só lá no final, quando a gente chegar daqui a pouquinho lá no livro do Apocalipse. Mas já estou adiantando aqui para vocês. O fato é que a gente percebe aqui na linguagem do Evangelho a linguagem do ódio, da perseguição, do martírio e etc. Vamos avançar. Lucas capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha aqui nos versos 22 e 23, que são as bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha. E aí, Jesus fala assim: bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Então, Jesus ensinou que os seus discípulos enfrentariam ódio, expulsão, rejeição, insultos, seriam tratados como os profetas foram tratados pelo povo de Israel, o que inclusive implica morte, porque muitos profetas foram assassinados pelo povo de Israel, pelos profetas profetizarem contra o povo, contra os interesses do povo, né? O povo queria ser infiel a Deus e achar que não ia acontecer nada de mal. E aí o profeta vinha e dizia: vocês estão pecando e vai acontecer algo mal. Aí, em vez de eles se arrependerem, eles iam lá e matavam os profetas. E Jesus falou que é bem-aventurado quem passar por essa experiência aqui. O que, inclusive, já demonstra que, apesar de haver uma carga negativa bem pesada sobre esse assunto de perseguição e etc., o cristão deveria ser consolado com a ideia de que existe uma bem-aventurança por quem passa sobre isso. O que existe não é uma negação de que tudo isso é pesado, perverso e difícil, mas que o cristão precisa entender isso como um sinal da presença de Deus na sua vida e etc. E, inclusive, se você for diluir esse tipo de experiência que a gente leu aqui em João 15, 16 e Lucas 6, pela história cristã, você tem o cumprimento desse tipo de coisa em contextos muito diferentes, em situações muito diferentes na vida de indivíduos e comunidades, né? Que foram odiadas, que foram expulsas, que foram estigmatizadas como hereges, ou como seita, ou como isso aquilo, e foram rejeitadas, e foram ostracizadas, e sofreram dificuldades de toda a ordem aí que você puder imaginar, ok? Isso é bem interessante, assim. E claro, isso não quer dizer que todo grupo que já sofreu perseguições ou ódio ou coisas do tipo estão corretos também, né? Por exemplo, se você estuda um pouco a história dos Mormons nos Estados Unidos, você vê que em alguns contextos Mormons se deram bem mal, assim, em contextos de perseguição contra eles. Mas isso tinha que ver mais com questões econômicas, políticas e sociais dos Estados Unidos da época do que por uma fidelidade mormon ao evangelho, até porque isso não existe, né? O mormonismo é uma absoluta deturpação, um absoluto desvio do verdadeiro evangelho, e não tem nada a ver com evangelho bíblico, etc, etc, etc. Etc. Então não é porque existe ódio, perseguição ou insulto em direção a uma XYZ comunidade que aquela comunidade está sofrendo aqui nos termos do que Jesus ensinou, tá? Até depois do Novo Testamento, acho que se não me engano Pedro vai dizer, né? Se sofreis, que sofram como cristão, não por fazer coisas erradas ou por serem ruins ou coisas do tipo, né? Tá legal dar esse alerta aí também. Agora vamos voltar lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Texto interessante aqui. Vamos ler os versos 9 a 13.
E aí o Evangelho diz o seguinte: estai de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte ao outro, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Serão odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. A gente falou um pouco dessa questão da perseverança até o fim no vídeo anterior. Veja, aqui Jesus fala que os cristãos seriam levados diante de tribunais, sejam eles civis ou religiosos, no caso das sinagogas, que eles iriam tomar porrada, açoite, pedrada, paulada, chute, enfim, essas coisas todas, que eles seriam colocados diante de autoridades civis e políticas para dar testemunho depois de pregarem o evangelho, que inclusive eles seriam entregues à morte por familiares e odiados de todos. E é nesse contexto que se deve perseverar até o fim. O que inclusive implica que esse estado de coisas seria uma realidade por toda a história da igreja até o fim, já eliminando qualquer fantasia de pré-tribulacionistas aí por aí, né? Que, não, a igreja será arrebatada de forma secreta antes da tribulação, que é uma teologia de débil mental, assim, desculpa ser bem claro aqui na colocação. Mas o que não falta no universo cristão é esse tipo de convicção que não só está incorreta à luz da Bíblia, mas que nega frontalmente a palavra de Deus, como, por exemplo, esse aspecto aqui. Mas veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que a linguagem de Jesus a respeito de tribulação e coisa arada toda é a linguagem mais pesada que existe, tá? Se o Adventismo do sétimo dia pudesse ser acusado de alguma espécie de falso evangelho, porque, né, defende que haverá uma perseguição lá contra os membros da igreja, num contexto final, Jesus deveria poder ser acusado da mesma coisa. E é difícil, assim, para os cristãos anti-adventistas lidar com essas coisas, né? Porque eles supõem, assim, encontrar um argumento contra a fé adventista que eles acham muito importante, né? Nossa, o adventismo é uma religião horrorosa que fica colocando medo nas pessoas. Mas e aí, Jesus está colocando medo nas pessoas? De serem levadas diante dos tribunais, tomar porrada, ser entregue à morte pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, ou os filhos matarem o pai, porque o pai crê em Cristo e os filhos não. Entende? Tipo, Jesus está fazendo isso que vocês atribuem também à fé adventista? Ah não, Jesus não está fazendo isso. Então por que atribuir maldade ao que a igreja adventista ensina, que inclusive está em harmonia com o que Jesus ensina? Né? É só uma birra mesmo contra a fé adventista? No final das contas, é uma fé que carrega na sua própria identidade reflexões em relação àquilo que Jesus mesmo disse no Evangelho que ia acontecer. Você até pode discordar, tipo assim, não haverá nenhuma perseguição contra os adventistas, nenhum ódio, ninguém vai ser levado diante de tribunais, ninguém vai tomar porrada, ninguém vai ser morto e etc. Os adventistas estão fantasiando as coisas. Mas veja, Jesus falou que se a gente crer nele, isso vai acontecer. Então, nesse caso, a gente crê em Jesus que nos alertou destas coisas ou em você que diz que estas coisas não vão acontecer aos adventistas? Porque se Jesus prometeu que estas coisas iriam acontecer à igreja cristã, o adventismo do sétimo dia é um braço, é um ramo, é uma seita cristã, é um braço da igreja cristã. De maneira que, se assim as promessas de Jesus em relação a estas coisas também devem ser esperadas de serem concretizadas entre os adventistas. E isso não só, inclusive, em relação a uma perseguição supostamente aí no futuro, no decreto dominical, mas inclusive durante toda a história da igreja. Já houve muitos adventistas que enfrentaram
ódio, perseguição no ambiente de trabalho ou na família, foram insultados no contexto religioso, foram expulsos, foram rejeitados, e etc. E talvez até alguns foram mortos, e etc, e etc, e etc, por pregarem o evangelho de uma perspectiva adventista, inclusive demonstrando que essas coisas também têm aplicação à fé adventista. De maneira que os nossos críticos, eles sempre ficam numa posição de querer pegar pesado contra o adventismo em um assunto que é pura e meramente bíblico. Tudo bem? Beleza. E aí vamos lá para Mateus capítulo 24. Eu vou ler do verso 10 até o verso 28, tá bom? E aí eu peço que você preste atenção no quadro do fim dos tempos, ou que antecederá o fim dos tempos, sinais da volta de Jesus, etc, etc, etc. Aí o texto diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disseram, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A Ellen White é que prega o evangelho do medo. E esse evangelho aqui é o quê, amigos? Veja, o verso 10 já começa com escândalo, traição e ódio generalizado, inclusive entre supostos cristãos, né? Pessoas de dentro dos mesmos grupos religiosos, familiares, econômicos, sociais, porque eles têm que ter contato para poder se odiar e se trair, né? Então é uma instabilidade social em todos os ambientes, né, que envolve ódio e traição. E um monte de engano, um monte de mentira, um monte de falsidade, um monte de falsas promessas, um monte de falsas ideias, um monte de falsas doutrinas. E essas coisas vão enganar quantas pessoas? Poucas pessoas? Não. Muita gente, muita gente. Muitas pessoas enganadas nesses contextos de falsos profetas e etc, e etc, e etc. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp para ele não ficar nos atrapalhando. E tal. E percebe, isso tudo aqui é um quadro absolutamente pesado, e aí o amor das pessoas vai se esfriando, e isso vai acontecer com quase todas as pessoas. É como se você for andar no meio de 100 pessoas, 2, 3 vão se importar um pouco com alguém, o resto não vai se importar nada com ninguém. É um quadro pesado, né, de fim do mundo, de fim dos tempos.
E, inclusive, é nesse contexto que vai ser pregado o evangelho. Então, essas poucas pessoas, inclusive, que não esfriaram no amor em relação à humanidade, são as poucas que vão pregar e que ainda vão ter que pregar no mundo todo e para todo mundo e etc. E aí virá o fim. E aí o que acontece? Vai ter uma tal de uma abominação desoladora da qual Daniel falou, e etc e tal, e as pessoas vão ter que fugir, e ai das que estiverem grávidas e não sei o que. Lá no meu debate sobre o decreto dominical com o Joaquim, que eu fiz aí há poucas semanas atrás, depois alguém no meu canal comentou assim, cara, os caras ficam falando que a igreja adventista fala do decreto dominical para colocar medo, e aí ele citou esse texto aqui, ele falou aqui, mas Mateus 24 fala que é para as mulheres grávidas terem medo? Porque esse é o ponto, entendeu? Você usa um argumento contra a fé adventista que qualquer um pode usar contra a fé bíblica mesmo, né? Só que o ponto o alerta das coisas ruins que vão acontecer, ele é importante até mesmo para que quando aconteça, as pessoas que sofrerem estas coisas perceberem, poxa, Jesus avisou. Né? E aí a pessoa não perde a fé, não perde a confiança, porque se aquele mal que ela está passando, Jesus falou que ela iria passar, aquilo dá força para a pessoa superar, suportar e enfrentar o que tiver que enfrentar na vida em relação a esse tipo de coisa. E aí fala-se de uma grande tribulação, como nunca houve na história do mundo, que inclusive teria que ser abreviada no meio dessa desgraça, desses milagres feitos por falsos profetas, nesses enganos, nessas coisas ruins, e etc, etc, e etc. Beleza, ok. Tudo isso implica um quadro bastante parecido com aquele que a Igreja Adventista do Sétimo Dia espera para o futuro, no contexto do que seja um decreto dominical e eventos aí um pouco nessa direção. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre decreto dominical. Mas eu queria trazer um texto fora dos evangelhos agora, que é Daniel capítulo 12, para trazer um elemento de tempo assim, para vocês entenderem um pouco a mentalidade adventista em relação a essas discussões, tá? Então, Daniel 12, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então o que acontece nesse texto? Nesse texto, essa angústia incomparável, ela tem o seu ápice na ressurreição dos mortos. Então é naquele grande tempo de angústia que termina com a ressurreição dos mortos. Então o que acontece? Ainda que os textos dos evangelhos tenham um cumprimento, cada qual de uma forma um pouco diferente, em cada contexto de cada pessoa e de cada grupo cristão que existiu na história da humanidade e que foram perseguidos de milhares de formas diferentes, que envolvia martírio ou não, que envolvia prisão ou não, que envolvia açoite ou não, que envolvia serem injuriados ou não, etc, etc, etc. Todos esses textos dos evangelhos, eles são meio que distribuídos para todos os cristãos e todas as comunidades, cada qual num contexto um pouco diferente, de uma forma um pouco diferente. Mas essa tribulação, aqui, esse tempo de angústia em Daniel 12, tem um foco especial nos momentos que são anteriores à ressurreição dos mortos, que acontece na segunda vinda. Então, o Adventismo do Sétimo Dia entende que esses textos dos evangelhos se cumprem ao longo da história com comunidades que não são adventistas, etc., tudo certo, mas também tem um cumprimento que tem que ver com Daniel 12 para o povo que estará vivo ali, logo no contexto que antevê a segunda vinda de Cristo. Nós não sabemos se o tempo da volta de Jesus está para 2025, para 2030, para 2200, para 3950, nós não sabemos isso. Mas o fato é
que nós esperamos essa angústia incomparável para o período anterior à volta de Jesus. E se Jesus voltar esse ano, cristãos adventistas do sétimo dia estarão vivos nessa angústia final antes da volta de Jesus. Isso é uma coisa que às vezes gera medo? Sim. Nenhuma pessoa em sã consciência diria que não tem medo disso aqui. O Evangelho de Lucas, quando fala dessas coisas, diz que existem pessoas que desmaiarão de terror pelas coisas que hão de vir sobre o mundo. Se eu não me engano, é em Lucas 21. Então o que acontece? Não é uma coisa leve, não é uma coisa simples. Mas, ao mesmo tempo, o texto nos diz que Jesus vai salvar. Todo aquele que tiver achado no livro vai ser salvo mesmo nesse tempo difícil. Então, ninguém quer passar pelo tempo difícil, mas, vamos dizer assim, que a gente vai passar e vai vencer. Porque ele estará conosco todos os dias até a fundação, aliás, até a consumação dos séculos. O texto que eu estava falando é Lucas 21, verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Tá? Então veja, tudo isso implica medo? Sim, implica. Mas tudo isso pertence ao universo do evangelho bíblico. Tá? Não existe evangelho sem perseguição. Não existe. Tá? Claro, você pode questionar e objetar que a visão adventista sobre a perseguição e em relação à guarda do sábado, você acredita que isso é uma coisa que não vai acontecer. Tudo bem, você pode acreditar que não vai acontecer. E pode até ser que realmente não aconteça, mas aí nesse caso tem que esperar. E aí quem viver, verá, ok? Então, vamos lá. O que acontece? Agora, eu queria falar do decreto dominical. Tudo bem? Vamos voltar lá para Mateus capítulo 24. E vamos fazer uma outra leitura do verso 20. Tudo bem? É muito curioso estudar esse texto. E é bem interessante que se você vê o que os anti-adventistas falam a respeito desse texto, é uma coisa assim, bastante curiosa e bastante vergonhosa, na real. Basicamente, os anti-adventistas, eles entendem que a instrução para orar, para que a fuga ali na queda de Jerusalém não acontecesse no inverno ou nem no sábado, ela tem que ver com a condição da vida na Judéia em relação aos judeus. Até alguns chegam a dizer, inclusive, que o contexto de Mateus 24, 20 é judaico, o que é um absurdo, né? Porque o contexto de Mateus 24, 20 é o contexto que Jesus ensina para a igreja o que vai acontecer na consumação dos séculos, no fim dos tempos, que tem um protótipo na queda de Jerusalém e que depois se amplia para os eventos em torno da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo de forma mais ampla. E estas coisas que acontecem na queda de Jerusalém, elas são esses protótipos daquilo que vai ser uma realidade universalizada lá no Armagedon, lá no Apocalipse, etc, etc, etc. Tá? Mas aí são temas também que a gente pode trabalhar em separado depois. Mas o que acontece? A maior parte dos não adventistas entende que esse texto significa que ali entre os judeus se guardava o sábado, então se a fuga acontecesse no sábado, os judeus que estariam guardando o sábado iriam oferecer algum tipo de resistência para que os demais não fugissem. Então você teria que orar para que o judeu não atrapalhe o cristão de fugir de Jerusalém no sábado, porque o cristão não está nem aí para o sábado, mas o judeu está, e o judeu ia estar atravancando a cidade no sábado para o cristão não fugir. O que é uma explicação ridícula. Porque, veja, existiriam outras situações em função das quais esse tipo de situação poderia ser ainda mais grave do que se a perseguição caísse num dia de sábado. Por exemplo, se a perseguição caísse numa Páscoa. Ia ter muito mais judeu em Jerusalém na Páscoa do que em qualquer outro dia. Então, iria dificultar a fuga muito mais do que um sábado normal que não fosse na Páscoa.
Então, se esse fosse o objetivo de Cristo ao alertar a respeito desse assunto, não faria sentido. Outra coisa, você orar para que a fuga não aconteça no sábado, numa leitura teológica em que o sábado não tem nenhum significado, também não faz sentido. Porque ainda que o judeu estivesse ali na Judéia guardando o sábado, o cristão que supostamente não precisa guardar o sábado, ele simplesmente poderia sair correndo e simplesmente se desvencilhar do judeu e ponto final. E o judeu teria que se preocupar com quantos passos ele ia dar no sábado ou não. O cristão não, porque o judeu tá lá guardando o sábado, o cristão não tá. O cristão só tá vivendo no sábado ali porque tá ali. Mas não tá guardando o sábado, porque cristão não guarda sábado, que blá blá blá, porque o cristão não é um judeu e não sei o quê. Inclusive, né, nesse ponto eles dizem assim, que Jesus falou isso aí para os cristãos que estariam na Judéia, mas aí esses cristãos seriam judeus, eles também teriam que guardar o sábado, mas isso não se aplicaria aos cristãos gentios. Mas olha só, a queda de Jerusalém, ela iria acontecer, 3, 4 décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, lá no ano 70, tá? Então, quase 4 décadas depois que Jesus morreu e ressuscitou, isso aqui aconteceu. Em 4 décadas, já iria existir dentro da igreja crentes salvos, tanto judeus quanto gentios. E alguns desses crentes gentios também poderiam morar em Jerusalém, na Judéia e etc. Normal, vamos dizer assim. E ainda assim Jesus dá ordem para que eles orem para que a fuga não aconteça no sábado. Então veja, mesmo o cristão que tinha se convertido, que não era judeu, também tinha que orar para que a sua fuga não se desse no sábado. Então isso também se aplica a cristão gentil, porque não faz sentido você dizer que lá em Jerusalém só ia ter cristão judeu. Jerusalém era um centro que recebia fluxo de pessoas de outros lugares o tempo todo. Inclusive no Pentecostes você tem lá falando um monte de línguas de um monte de nações. Por quê? Porque Jerusalém era o centro do encontro de um monte de gente. E um monte de gente de outras nações se converteram lá quando Pedro pregou, batizou 4.000 pessoas num dia, 3.000 no outro, 5.000 no outro, enfim, etc. E muitas dessas pessoas eram judias e outras não eram. Outras eram de origem gentílica, né? Desde Atos 10, Cornélio, depois se abre toda a questão lá para a pregação dos gentios. E até cair Jerusalém vai demorar um monte de tempo. Então vai ter um bom tempo para converter um monte de gentil, e aí também eles que estariam morando na Judéia teriam que orar para que essa fuga não acontecesse no sábado. No final das contas, as implicações do que Jesus ensina em Mateus 24, verso 20, para a noção da guarda do sábado, elas não são pequenas, ainda que os críticos da fé adventista queiram ignorar esse contexto aqui. E no final tudo isso implica que o sábado não perde relevância por causa da morte e ressurreição de Cristo. Você deve inclusive permanecer orando para que você não tenha problemas em relação à guarda do sábado, mesmo em contexto de perseguição e fuga. O que inclusive vai ter implicações muito curiosas a respeito da doutrina adventista do decreto dominical e etc. Veja uma coisa importante. Eu não estou dizendo aqui que Mateus 24, verso 20, prevê o decreto dominical. Porque daqui a pouquinho eu já vou mostrar vários outros textos bíblicos para mostrar para vocês de onde que vem a ideia do decreto dominical. Ele não vem de Mateus 24, verso 20. Entretanto, Mateus 24, verso 20 já traz uma discussão escatológica que tem que ver com perspectivas do fim do mundo. E mesmo em meio ao fim do mundo, você deve orar para que você não transgrida o sábado. Algumas pessoas tentam ir contra esse argumento, falando que então tem que guardar o inverno, aquelas coisas ridículas do César Cavalcante, que algumas outras pessoas repetem por aí. Que é um dos argumentos mais ridículos que eu já ouvi em toda a minha vida, sinceramente falando. A ideia de orar para que a fuga não aconteça no inverno tem que ver com aspectos, vamos dizer assim, logísticos e formais, de que de fato uma fuga no inverno é muito mais complicada do que em qualquer outra estação do ano, tá?
Então seriam aspectos, vamos dizer assim, vamos chamar esses aspectos de materiais, dificuldades materiais. Você tem que orar para que, se você precisar fugir num determinado contexto, as condições sejam favoráveis, ou mais favoráveis possíveis. E a questão do sábado tem que ver com as questões espirituais. Não basta se preocupar com o contexto material da fuga, as melhores condições materiais, mas mesmo espiritualmente se programar para não transgredir a lei de Deus, sequer em contexto de perseguição e fuga. Isso, inclusive, é de gravíssimas implicações teológicas, né? Ou seja, o sábado deve ser levado em conta mesmo em contextos difíceis da vida. E é exatamente isso que prega a doutrina do decreto dominical. Tudo bem? Então, fiz a minha introdução, vou entrar agora na doutrina do decreto dominical. 1 hora de vídeo é só a introdução, tá? Quase 1 hora, né? 50 e tantos minutos. Eu não vou apressar as coisas, mas também não vou ficar aqui enrolando ninguém, não, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos bíblicos para ler, sendo 2 capítulos completos do Apocalipse, tá? Então vai bastante tempo de vídeo aí ainda, e aí óbvio, né, vê quem quer, vê em 2 partes, vê em 3 partes. As pessoas vivem vendo podcast de 3, 4, 5 horas aí, não vai reclamar de estudar a Bíblia, e se for reclamar, não tá no canal correto aqui, tá? Então beleza, então assim, eu quero fazer uma leitura simplificada também, não é nada aprofundado, sobre como que se constrói a teologia do decreto dominical. E eu vou fazer isso para evitar, inclusive, a acusação de que não, Ezequiel veio falar do evangelho adventista e veio defender que Mateus 24, verso 20, fala do decreto dominical. Olha que absurdo, hahaha. Veja bem, já falei e volto a repetir. Não, o texto base do decreto dominical não é Mateus 24, 20. Mas Mateus 24, 20 é um texto que é um protótipo do que seria um decreto dominical, porque é algo que vai acontecer dentro do contexto do cumprimento do sermão escatológico, ali na queda de Jerusalém, que é um pouco o protótipo do fim do mundo, e mesmo ali você tem que orar para não transgredir o sábado. Ok? Então, sendo assim, se você ampliar essa discussão, se você chegar em um contexto do mundo em que você, perto da volta de Jesus, tiver que fazer uma decisão entre transgredir o sábado ou não, você tem que orar e não transgredir o sábado, ok? Isso está em plena harmonia com Mateus 24, verso 20. Beleza? Mas isso não quer dizer que o texto fala do decreto dominical, o texto fala da queda de Jerusalém. Mas como a queda de Jerusalém é o protótipo do fim do mundo, então fazer esta extrapolação e esta aplicação não é uma heresia. Mas, como eu prevejo que talvez os críticos possam querer se incomodar um pouco com a minha abordagem, então eu vou retomar algumas questões bíblicas para demonstrar por que a ideia do decreto dominical faz sentido, ainda que ela seja objeto de bastante crítica entre os críticos do adventismo, ok? Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Versos 1 a 3, a Bíblia diz assim: Assim foram, pois, acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí você vai para Êxodo 20, e lá no mandamento do sábado, versos 8 a 11, se diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Também um outro argumento muito ridículo que se usa contra a guarda do sábado é que Deus trabalhou no sábado, segundo algumas traduções de Gênesis 2, versos 1 a 3, pelo menos é o que algumas pessoas entendem da tradução em português, como se Deus tivesse trabalhado meio período no sétimo dia. Mas isso não é verdade. A grande realidade é que Deus cria as coisas nos 6 dias e no sétimo dia Deus cria o descanso santificado, que é o sábado, ok? Você até pode dizer que Deus cria algo no sábado, Deus cria o próprio sábado no sábado, mas os aspectos formais da criação, plantas, animais, estrelas, blá, 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 é tudo feito nos 6 dias, nada é feito no sétimo dia, tudo bem? Inclusive, é isso que o mandamento diz no verso 11. Fez o Senhor, do Êxodo 20, fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias, e ao sétimo descansou. Se Deus tivesse trabalhado meio período e você por isso pudesse trabalhar no sábado, o texto dos 10 mandamentos aqui estaria errado. O texto teria que dizer, porque em 7 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia Deus descansou meio período. Então você guarda metade do sábado e trabalha em metade do sábado, seguindo o exemplo divino, que trabalhou meio período no sábado e depois descansou no restante do dia. Era isso que o mandamento deveria dizer, se a leitura dos débil mentais aí que pensam que Deus trabalhou no sábado no sétimo dia estivesse correta. Mas é importante lembrar que a tradução correta de Gênesis 2, versos 1 a 3 implica não que Deus terminou de criar no sábado, mas que Deus terminou a criação nos 6 dias e o sétimo dia foi o dia do descanso. Tudo bem? Maravilha. Outro ponto importante, além da guarda do sábado estar presente desde a criação do mundo, nos 10 mandamentos, o que não são coisas pequenas na narrativa bíblica, tá? Além disso, você tem uma questão interessante ali em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. E aí a Bíblia diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto ele vai ser importante para a teologia do decreto dominical, porque ele traz em si uma implicação muito importante. Toda ordem que Deus dá é relevante. Naquilo que Deus manda, naquilo que Deus ordena que se faça ou que não se faça, não existe nada irrelevante que possa ser desconsiderado. E qualquer transgressão do que Deus ordena não é uma coisa pequena, mesmo que seja pequena aos olhos da humanidade. Então, a humanidade pode olhar isso aqui, comer uma fruta, não comer uma fruta, isso aqui é uma coisa pequena, Deus não se importa com isso. Mas veja bem, Deus falou para não comer. E se comer vai ter uma consequência pesada. Não, isso aqui é pequeno, Deus não se importa. Não vai ter consequência nenhuma. E aí o que acontece? Se transgride a vontade de Deus e as consequências são gigantescas. Mesmo em algo que parece pequeno aos olhos das pessoas. Onde existe transgressão de qualquer mandamento de Deus, existe pecado, morte e condenação. Sempre foi assim. Inclusive, por isso Cristo tem que se fazer homem, né? Deus tem que se fazer homem na pessoa de Cristo e carregar a maldição do pecado em si para perdoar o pecado. Porque de outra forma, inclusive, nem tem perdão quem transgride um mandamento da lei de Deus. Mesmo que seja o menor ou dos menores dos mandamentos. Ezequiel, isso é legalismo! Isso é legalismo? Mateus capítulo 5. Isso é só o evangelho mesmo, tá? E a gente já leu esse texto, né, em outros vídeos aqui desta série, mas podemos ler mais uma vez. Mateus capítulo 5, vamos ler o verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus.
Aquele, pois, que os observar e guardar será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O paralelo entre o verso 19 e o verso 20 implica que ser considerado mínimo no reino de Deus é nunca entrar no reino de Deus, tá? Mas se você discordar, tudo bem, mas é o que de fato o texto ensina. Aquele que transgredir, violar um dos mandamentos, mesmo que fosse o menor, e ensinar os outros a transgredir o mandamento de Deus, não entrará no reino dos céus. Ah, Ezequiel, eu discordo da sua exegese de Mateus 5. Aí tem Mateus 7 para resolver o problema. E aí o verso 23, lá em Mateus capítulo 7, o que diz? Eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, os que praticais a transgressão da lei, em grego, anomia. Então não tem o que fazer, tá? Mesmo que a minha exegese de Mateus capítulo 5 estivesse equivocada, a minha exegese de Mateus capítulo 7 é irrefutável. Quem chama Jesus de Senhor, mas ainda assim transgride a sua lei, receberá o aparta-te de mim quando ele voltar. Tudo bem? E aí não sou eu que estou dizendo, não é a Ellen White que está dizendo, é só Jesus mesmo no Evangelho, tá? Maravilha. Além disso, no Evangelho, Jesus também fala coisas como: o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, Jesus não atribui a constituição da guarda do sábado unicamente aos judeus. Porque todo judeu é homem, mas nem todo homem é judeu. Ao Jesus falar que o sábado foi feito por causa do homem, Jesus fala da humanidade de forma mais ampla e não somente dos judeus. E discordar disso é discordar do próprio Cristo. Além disso, nesse texto aqui em Marcos capítulo 2, ele também diz: é lícito fazer o bem aos sábados. Veja, quando Jesus fala que é lícito fazer o bem aos sábados, quando ele é acusado de transgredir o sábado, em função das suas curas e milagres e etc., Jesus diz que o que ele faz no sábado é lícito. Então, desta forma, Jesus reconhece que existem coisas ilícitas de serem feitas no sábado. Mas ele simplesmente está dizendo que ele não faz essas coisas ilícitas. Ou seja, Jesus não está na carpintaria ganhando dinheiro no sábado, Jesus está fazendo o bem às pessoas. Desta maneira, inclusive, você, adventista ou não adventista, pode usar todos os sábados da sua vida para fazer o bem nos mesmos termos em que Jesus fez o bem. Agora, ganhar dinheiro, trabalhar na lojinha, aí não vai dar, porque aí não é lícito fazer no sábado. E quem diz isso é a própria lei de Deus, tá bom? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, ok? Nesse aspecto do trabalho secular, rotineiro, do dinheiro e etc. E aqui, essas coisas todas estão ensinadas onde? Lá no Antigo Testamento? Não. É Mateus capítulo 5, Novo Testamento, Mateus capítulo 7, Novo Testamento, Marcos capítulo 2, Novo Testamento, e inclusive isso vai avançar também para inúmeros outros aspectos da teologia do Novo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 13. A partir do verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Algumas pessoas tentam usar Romanos 14 para dizer que para Paulo guardar o sábado ou não é irrelevante.
Mas eu, inclusive, desafio qualquer cristão anti-adventista a encontrar a palavra sábado em Romanos 14. Não sendo esse o caso, não existindo esta palavra, o que mais existe na exegese anti-adventista de Romanos 14 é uma inferência e não algo que de fato flui do texto. Agora, além disso, se em Romanos 14 Paulo estivesse relativizando a noção da guarda do sábado, Paulo estaria em contradição com o que ele mesmo ensina em Romanos capítulo 13, versos 8 e 10. Porque veja, o que Paulo ensina nessa passagem é que os mandamentos de Deus se resumem no amor. E amar é cumprir a lei de Deus. Ou seja, se você ama o próximo, você não o mata, você não transa com a mulher dele, você não cobiça o que é dele que não é seu, você não rouba o que é dele, e ele diz. E se há qualquer outro mandamento, ele também vai estar resumido na lei do amor ao próximo. E alguém poderia dizer, não, Ezequiel, mas a guarda do sábado não tem nada a ver com o amor ao próximo. Como não? Veja bem. Primeiro de tudo, que guardar o sábado é dar um exemplo para o próximo. Se você dá um exemplo de obediência para o próximo, você está amando o próximo. Se você dá um exemplo de desobediência ao próximo, você não está amando ele. Isso, inclusive, funciona para os outros mandamentos. Por exemplo, quando você não trai a sua mulher, mesmo podendo trair, e uma outra pessoa observa a situação, você está dando um exemplo de amor a esta pessoa que está observando a situação. Ela vê que você tem a chance de trair a sua esposa e você não trai. Então você está dando um exemplo para ela. Opa, é possível rejeitar a promiscuidade, é possível rejeitar o adultério, é possível rejeitar trair a esposa. Isso é um amor tanto à sua esposa quanto ao amor à pessoa que está vendo ali a situação que você, casado, teria a chance de ficar com uma outra pessoa que não é a sua esposa, se você quisesse. Além disso, isso também funciona para o sábado. Quando alguém vê você guardando o sábado, você dá esse exemplo para a pessoa, você não dá o exemplo da desobediência, você está amando aquela pessoa e você está dizendo, olha, é melhor seguir os mandamentos de Deus do que seguir o caminho do mundo, do dinheiro, das heresias, dos enganos que existem nesse mundo, pregados pelos falsos cristos e falsos profetas que enganam muitas pessoas aí por aí, né? Um abraço aí para os anti-adventistas. Mas além disso, o mandamento do sábado é um mandamento que trata diretamente também da relação da pessoa que guarda o sábado com o próximo. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro. Inclusive é engraçado, né? O pessoal fala, não, que Deus só mandou israelita guardar o sábado, mas aqui está. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro deve ser colocado para trabalhar no sábado. Aí, nessa hora, eles dizem, não, mas é dentro de Israel, não, veja bem. Antes era que Deus não mandou o estrangeiro guardar o sábado. Agora Deus mandou o estrangeiro guardar o sábado, aí vocês vêm com outra desculpa. Porque é sempre assim, né? Sempre é um monte de desculpas para não obedecer o que Deus mandou. E Jesus falou, se violar um desses mandamentos, posto que dos menores, não entrará no reino dos céus. E aí veja, o mandamento do sábado ele nem é um dos menores, tá? Ele é um dos maiores, ok? No aspecto inclusive de quantidade de palavras, né? E etc e tal. Então no final das contas é isso. E Paulo vai dizer que cumprir a lei de Deus é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor não é algo que pode fazer você transgredir a lei. Não, eu amo a Deus, então eu posso não guardar o sábado. Seria a mesma coisa que dizer, eu amo o próximo, mas eu posso comer a mulher dele, eu posso mentir pra ele, eu posso roubar as coisas dele, eu posso matar ele desde que eu faça com muito amor. Cara, eu vou te dar um tiro com muito amor, aí depois aí você vê se a alma é imortal ou não. Quem acreditaria num amor desse tipo? Ninguém, não é verdade? E o que Paulo ensina é que o cumprimento da lei é o amor. Então se Paulo estivesse relativizando o cumprimento da lei, não, pode cumprir ou pode não cumprir, se você quiser. Bota os outros para trabalhar no sábado aí, de boa, isso aí é amor ao próximo. Dá um exemplo aí de transgredir os mandamentos de Deus, isso aí que é amor ao próximo. Aí se Paulo tivesse feito isso, ele seria um herege igual vocês, que são anti-adventistas aí por aí, tá bom? Então, não sendo esse o caso, o que Paulo diz é que quem cumpre a lei de Deus em amor é quem guarda os 10 mandamentos. E é por isso em Romanos 14, que inclusive nada fala sobre o sábado, ele não poderia voltar atrás no que ele estaria dizendo. E inclusive,
Se Paulo não tivesse dito isso que disse no Novo Testamento, aí Tiago teria dito, tá? Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Veja que Tiago cita 2 dos 10 mandamentos e afirma: se você transgredir qualquer um destes mandamentos, você é culpado de todos. Desta maneira, a condição de quem transgride o sábado é a mesma de quem rouba, de quem mata, de quem mente, de quem é idólatra, etc, etc, etc. Não sendo esse o caso, inclusive o texto do Novo Testamento estaria errado, né? Porque aí você estaria apto a transgredir um dos 10 mandamentos e não ser culpado de nada, muito menos de todos, né? Então, não sendo esse o caso, você tem que também guardar o sábado como cristão, se você não quiser ser culpado de transgredir a lei de Deus como um todo, porque transgredir o sábado tem a mesma gravidade de transgredir qualquer outro dos 10 mandamentos. Tudo bem? Isso tudo aqui é Novo Testamento, tá? E depois também, se Paulo e Tiago não tivessem dito isso, João teria dito. 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mesma palavrinha anomia, lá em Mateus 7, verso 23. E aí, o que acontece? Diante de todos esses textos, se revela que não existe mandamento pequeno para Deus. Mesmo coisas que parecem pequenas aos seres humanos podem ter consequências graves se você transgredir. Deus deu uma ordem explícita à guarda do sábado, não só para o povo de Israel, mas também para os estrangeiros, e Jesus diz que o sábado foi feito para o homem como um todo, não apenas para o judeu dentre a humanidade. E Paulo, Tiago e João, os maiores escritores do Novo Testamento, todos pregaram a necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, cada qual em seu contexto, como a lei do amor, como a lei da liberdade, e não transgredir a lei de Deus, porque fazer isso é pecado, diz João. E agora a gente pode entender um pouco melhor o conceito do decreto dominical. Apocalipse 13 e Apocalipse 14. Bom, então vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Eu não vou contextualizar assim a discussão mais ampla assim da interpretação do capítulo, porque começa a ficar complicado assim, né? A gente já está aí quase 1h30 de conteúdo e tipo assim, né? Essas coisas são amplas e complexas. Então eu vou fazer aqui um resumo do resumo, mas o aspecto que eu quero que vocês prestem atenção na leitura do capítulo 13 é o contexto da transgressão dos mandamentos de Deus em relação aqui aos aspectos do texto, tudo bem? Nós não vamos gastar muito tempo assim identificando as características e o que é, o que não é. Vamos simplesmente focar aqui na discussão que vai ter que ver lá com a guarda do sábado e o decreto dominical e etc. Tudo bem? Aí a palavra de Deus nos diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, esse número é 666. Texto extraordinário, incrível, maravilhoso, adoro, mas não posso gastar muito tempo com ele hoje, mas quero chamar a sua atenção para alguns aspectos. Esse texto está cheio de transgressões dos primeiros 3 dos 10 mandamentos. Veja, por exemplo, as pessoas adoram a besta e o dragão. As pessoas se maravilham diante da besta e do dragão. Esta é uma transgressão do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quando a besta e o dragão é que realmente são seguidas, é que realmente são adoradas, é que realmente exercem autoridade, as pessoas seguem, adoram, obedecem, louvam. Veja que todos esses aspectos estão presentes em Apocalipse 13. Né? As pessoas, né, o que acontece? Elas se maravilham, né? Toda a terra, elas adoram porque a besta recebeu a autoridade do dragão e elas até louvam. Quem é que pode guerrear contra a besta, né? Como quem diz, nossa, besta é que é fera, né? No sentido de louvor, de adoração, de seguir, e etc, e etc, e etc. Essa é claramente uma transgressão do mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Aqui, a besta e o dragão são adorados como se fossem Deus. Além disso, o texto fala de uma imagem da besta, que inclusive é uma imagem muito doida, né? Porque ela recebe fôlego e ela fala, e todo mundo que não adora esta imagem está ameaçado de morte, né? Fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, diz o verso 15. E inclusive tem que receber essa marca dessa besta para poder comprar ou vender, e etc. E aqui, obviamente, uma transgressão do segundo mandamento que proíbe idolatria e imagem de escultura. E mesmo que essa imagem de escultura aqui ela esteja no âmbito aqui de uma coisa viva, né? Tipo uma imagem de escultura que recebe fôlego e fala, não sei o quê, e quem não presta adoração tem um decreto de morte contra si, né? E quem não recebe a marca desta besta também, né, não pode comprar ou vender e tem a sua sobrevivência ameaçada. É uma coisa um pouco parecida com o que acontece lá em Daniel 3, né?
com a imagem de Nabucodonosor e tal. É bem curioso, assim, todo mundo tem que se curvar, e quem não se curvar vai ser morto, jogado na fornalha de fogo, e etc, e etc, e etc. E aqui o texto fala muito de blasfêmias, né, que são transgressões do terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? O texto fala no verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, né? Então você tem aqui a transgressão dos 3 primeiros dos 10 mandamentos, assim, no seu ápice, no grau máximo. E aí, nesse contexto, no Apocalipse 14 se apresentam os 144.000, e do verso 6 em diante nós lemos o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto, inclusive, é uma das poucas partes do Apocalipse que basicamente você tem quase uma citação ipsis literis de um texto da Bíblia, lá do Antigo Testamento, aqui no texto do Apocalipse. O Apocalipse faz muitas referências a imagens e coisas que são tiradas do Antigo Testamento, tá? Você tem referências ao Cordeiro que derrama sangue, você tem ao trono, você tem ao rio da água da vida, você tem a árvore da vida. Um monte dessas imagens você tem lá, desde Gênesis, você tem vários livros do Antigo Testamento, em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, em Daniel, e etc, 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 etc. Agora, esse texto, especialmente o verso 7, fala de quem é o Deus que deve ser adorado quando o mundo inteiro adorar a besta. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E quando a gente vai para o mandamento do sábado, a gente vê o paralelo explícito. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí no verso 12 se coroa a ideia. O povo de Deus verdadeiro guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É o oposto do tipo, tendo fé em Jesus, pode desconsiderar os mandamentos de Deus, porque não somos salvos pela lei. Retardados mentais anti-adventistas. É o oposto. No contexto da fé em Jesus, se guarda os mandamentos de Deus, mesmo quando o mundo inteiro adora a besta, adora a idolatria, a imagem da besta e blasfema o nome de Deus. A alternativa é adorar o Deus que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, aquele que fez os céus, a terra e o mar. Ok? O que isso tudo implica no final das contas, né? Todas essas imagens, elas estão muito presentes, né? Em Daniel capítulo 7, que vai falar dos 4 animais, que um parecia um leão, outro um leopardo, outro um quarto animal, etc., um urso. Que, inclusive são as imagens que aparecem em Apocalipse 13, né? Que tem a boca do urso, a boca do leão, parece um urso, não sei o que lá, enfim. Bem interessante. Demonstrando, inclusive, que Daniel 7 é, de fato, a
a origem das imagens de Apocalipse 13. E lá em Daniel 7 se fala do poder que muda a lei de Deus. Cuidará em mudar os tempos e a lei, Daniel 7, 25. E esse é o poder que está sendo adorado sempre que você não guarda o sábado e guarda o domingo, que inclusive é o sinal da autoridade deste poder que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E no final das contas é sobre isso. E os adventistas do sétimo dia entendem que no contexto final, levando em conta inclusive todos esses textos sobre ódio, perseguição, ser expulso, insultado, rejeitado, ser levado a tribunais, receber açoite, ser entregues à morte, num contexto de muito engano, de amor esfriado, de desolação, de grande tribulação, de falsos ensinamentos, de falsos prodígios e de um grande tempo de angústia como nunca houve, haverá uma coroação final da idolatria católica a ser guardada por todo o mundo, a não ser por aqueles que adorarem o Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Ah, Ezequiel, a sua leitura é muito ruim. Boa é a sua, né? Que sem fundamento nenhum pisa o mandamento de Deus para honrar o mandamento de Roma. E chama de dia do Senhor o que dia do Senhor nunca foi e nunca será, que é o domingo, ok? E o decreto dominical, ele é uma doutrina complicada, obviamente o que aqui a gente apresentou é um resumo do resumo, e existem objeções à doutrina do decreto dominical, mas não se pode dizer que tal doutrina não encontra guarida na palavra de Deus. E eu precisei fazer esse discurso um pouco mais amplo para colocar alguns pingos nos is, para não se deixar simplesmente tratar de forma maldosa a minha referência a Mateus 24, verso 20, onde mesmo em meio ao fim do mundo se deve orar para não se transgredir o sábado. É só o ensinamento do Evangelho mesmo, ok? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.